pessoal, bom dia, estamos aqui no Tardia hoje, vamos falar de religião, vamos falar do movimento que saiu da França e está conquistando uma nação. Vamos falar do movimento de São Vicente de Paulo, conta um pouquinho da história de Frederico Ozanam e possivelmente São Vicente de Paulo, que iniciou tudo isso, mas veio de Frederico Ozanam, né? Isso. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. A Sociedade de São Vicente de Paulo ela surgiu em 1833 na Universidade de Sorbonne, na França, pela ideia de 7 jovens que se sentiram confrontados por estudantes ateus a mostrar que a Igreja Católica fazia alguma coisa pelos pobres, que não era só palavras, não era só palavras ao vento, né? Não era só conversa, mas que tinha ação prática. E aí eles, incitados por esse desafio que os ateus colocaram, reuniram-se e disseram: a gente precisa fazer alguma coisa para demonstrar que a Igreja Católica está viva. E a melhor forma de fazer isso é ir aos pobres. Então vamos aos pobres. Então, um jovem chamado Antônio Frederico Ozanam, com apenas 20 anos de idade, vale lembrar que tem-se uma falsa ideia de que a Sociedade de São Vicente de Paulo é composta só por gente idosa, só por velhos, mas ela foi fundada por 7 jovens, sendo um deles com apenas 20 anos de idade. Ele, com mais outros colegas nessa universidade, decidiram então sair a campo e ajudar as pessoas mais necessitadas. E eles começaram levando lenha para as pessoas que passavam frio nas ruas geladas de Paris no inverno de 1833. Só que depois, conversando com uma irmã, filha da caridade, chamada Margarida Nazot, ela orientou que o melhor trabalho seria visitar as pessoas em suas casas. Porque também se tinha a falsa ideia de que só tem pobre na rua, né? Só tem pobre morando na rua. Mas tem pessoas que moram em casas que passam muito mais necessidade do que quem mora na rua. E aí surgiu esse carisma da Sociedade de São Vicente de Paulo hoje, que é de assistir as pessoas, as famílias em casa. E tem gente também que é pobre de espírito, não conhece a palavra, né? E o que esse movimento prega, o que ele leva de conforto para as pessoas? Além de levar a palavra de Deus, que é a palavra que alimenta a alma, fortalece, levamos também o alimento para o corpo, porque não adianta eu chegar na casa do irmão só com a palavra. Se ele tiver com fome, ele não vai dar muita atenção no que eu estou falando, mas eu tenho que levar os dois, o alimento para o corpo e o alimento para a mente e para a alma. Então, nosso grupo, a Sociedade de São Vicente de Paulo, ele tem esse carisma de ajudar o próximo a olhar, aquele olhar de amor, de misericórdia, o olhar de Cristo. Então é esse o nosso carisma. Faz a diferença, né? Que faz a diferença para as famílias. Quando a gente vai fazer essa visita, ele sente aquele fervor, aquela alegria quando vê o confrade, a Constância, fazer a visita. Ele se sente mais encorajado para as lutas que eles têm de todos os dias enfrentar. Muitas vezes é uma palavra que quer ouvir, que está no momento de sobressair de uma situação, você chega lá, não com uma doação de alimento, mas esse apoio, que é a autoestima de alguém que está necessitando de um conforto, uma palavra amiga. Essa compreensão que a gente, conversando com eles, a gente procura ouvir o que eles têm a nos dizer, quais os problemas que eles têm. E aí, na medida que a gente vai ouvindo, a gente vai procurando entender e aconselhar e orientar no que é possível para que eles possam, e até mostrar para eles que aquela situação que eles estão vivendo não é para eles se acostumarem, porque muitas vezes eles acham que aquilo ali, a gente pergunta como é que estão, aí eles dizem assim, como Deus quer, mas aí a gente vai ouvir os problemas e aí a gente diz, não, mas Deus não quer isso para você, Deus quer que você procure se sair dessa situação. Então, de certa forma, a gente procura orientá-los que nem sempre aquilo que eles estão vivendo não é o que Deus quer para eles. E a gente, conhecendo um pouquinho da história, veja que é um movimento grandioso, começou a surgiu lá na França, né? Exato. Mas a expansão já tem 180 anos. Sim. A Sociedade de São Vicente de Paulo começou com esse único grupo de jovens, de 7 pessoas. Sendo que, vamos dizer assim, o carisma foi tão bem acolhido pelas pessoas que em pouco tempo, essa primeira conferência já tinha mais de 200 pessoas participando. E aí foi quando percebeu-se que um grupo muito grande ficava sem controle. Ou seja, 200 pessoas para você fazer uma reunião e tratar
como é que foi a visita ao pobre, o que, que você acha que pode se fazer para melhorar a vida daquela pessoa, para tirar ela da situação de pobreza. Você imagina o tamanho dessa assembleia, no caso, né? Dessa reunião semanal. E aí eles pensaram o seguinte: não, a melhor forma que a gente pode imaginar é desmembrar esse grupo em um grupo menor. No início, certamente, houve resistência, mas percebeu-se que quanto mais quanto mais desmembrava aquele grupo em grupos menores, mais aqueles grupos menores iam crescendo. E foi assim que as conferências vicentinas, já então denominadas de Sociedade de São Vicente de Paulo, começaram a se expandir pela França e começaram a se avizinhar por outros países. E depois, em 1800 no final do século XIX, não sei precisamente a data, veio para o Brasil pela primeira vez e fundaram-se a Conferência de São José, no Rio de Janeiro, que foi a primeira conferência vicentina no Brasil. E foi em 1833 para 2033, são 200 anos, são 190 anos de existência no mundo, né? No Brasil, acabou de se completar 150 anos, nós estamos no ano dos 150 anos da Sociedade São Vicente de Paulo. Ligado ao Brasil, o crescimento aqui foi tão grande que a maior concentração de vicentinos da Sociedade São Vicente de Paulo no planeta está no Brasil. Tipo assim, você tem dimensão da globalização e o que tem de conferência orientacional no Brasil? A dimensão é vasta, muito mesmo. No todo o Brasil existem conferências vicentinas. Não só conferências de adultos, né, a tradicional, mas conferência de crianças e adolescentes. Porque a conferência de crianças e adolescentes, ela vai futuramente estar engajada nas conferências de adultos. Para quê? Para que justamente essa sociedade, esse grupo, esse movimento, ele não vá diminuindo, muito pelo contrário, ele vai aumentando. Então hoje estou eu aqui, daqui a 10, 20 anos, não poderei estar fazendo esse trabalho que eu estou fazendo hoje. Mas já tem outras pessoas que começaram agora, dentro da Conferência de Criança e Adolescente, que ele vai passar a fazer esse trabalho. E a gente leva elas para conhecer, para que ela tenha esse amor, se apaixonar pelo trabalho da Sociedade São Vicente de Paulo. Pegando o gancho da Vera, o mais interessante, Braga, é que a Sociedade São Vicente de Paulo ela não é uma instituição estática. Veja que ela se iniciou lá no século XIX, 1833. O que se tem de valores de 1833 que se carrega em 2023? Quase nada, né? Costumes, valores, tudo mudou. E a Sociedade São Vicente de Paulo vai evoluindo, ela não fica parada no tempo. Por exemplo, antigamente essas conferências só aceitavam homens participando. Depois veio a introdução das mulheres. Depois, já há 52 anos, sentindo a necessidade de continuar o trabalho com pessoas mais dinâmicas, com pessoas com uma mente nova, uma mentalidade nova, voltou-se a se preocupar com a introdução dos jovens dentro da Conferência Vicentina, que tinha se perdido aquele carisma original de que 7 jovens iniciaram a primeira conferência. A sociedade estava envelhecendo. E aí iniciou-se o grande movimento de juventude no Brasil. E hoje nós temos as comissões de jovens fazendo parte, recrutando, animando e trazendo o jovem a viver esse carisma. Mas não para por aí. Depois das mulheres, depois dos jovens, tivemos a ideia de trazer também as crianças, de formar as conferências escola, que são as CCAs, Conferências de Crianças e Adolescentes, no qual as crianças entram com idade entre 8 e vão até 15 anos, e depois, como se fosse realmente uma escola, né? Elas são preparadas para depois saírem daquela CCA e ingressarem numa conferência de jovens ou de adultos. Elas são preparadas desde pequena para o trabalho vicentino. Que é conduzido muito bem pela nossa amiga Fabiana, né? Nossa Fabiana Almeida, trabalha belíssimo, né, nessa área. Tipo assim, levando em consideração tudo isso, a gente sabe que tem norma, tem regra, né? E está se codificando. Quais são os princípios básicos que a pessoa entra a ser vicentino, ele entra como aspirante, né? Para ele tornar-se, chegar ao Conselho Metropolitano, ao Conselho Central para presidir e gerenciar isso aí. Qual o passo a passo, tudo isso aí? Vamos lá, primeiro ele é convidado, pode ser um convite pessoal, pode ser um convite feito abertamente numa missa, pode ser um convite em qualquer lugar que você esteja. Por exemplo, a minha história pessoal, eu entrei na sociedade há 26 anos, fui convidado por uma colega de escola. Depois que você chega e conhece uma conferência vicentina, você tem um período de adaptação. As primeiras 3 reuniões você é apenas um visitante. Você vai lá, conhece, vê como é o trabalho.
Depois dessas 3 visitas, você é convidado pelo presidente da conferência a se tornar um membro aspirante, ou seja, uma aspiração a se tornar um vicentino efetivo. E aí, depois que você aceita, você tem um período mínimo, pode ser de 3 meses, 6 meses, 1 ano, aí vai de acordo com o que a pessoa sentir, se sentir tocada, se sentir chamada, né? Depois desse período que a pessoa escolhe, entre aspas, né, ela aceita e se sente comprometida, aí ela passa por um processo simples, mas muito significativo, que chama-se de proclamação. A proclamação é quando o presidente chega e diz que a pessoa, a partir daquele momento, ela passa a ser um confrade, se for homem, ou uma consórcia, se for mulher. E aí você pergunta, e por que esse título, confrade, consórcia? Porque dentro da Sociedade do Vicente de Paulo, nós somos todos iguais. O único título que nós devemos ter é esse, confrade, consórcio. Dentro da Sociedade do Vicente de Paulo, você não tem mais doutor, você não tem mestre, você não tem advogado, médico, você é o confrade ou a consórcia. Porque a sociedade, o único requisito que ela quer de você é que você seja católico. A Sociedade de São Vicente de Paulo é um grupo estritamente católico. Em outros países do mundo se adota o vicentino de outras denominações religiosas, mas no Brasil só a Igreja Católica. Então, o único requisito é esse. Então, você pode ser desde um estudante sem renda, um professor, um advogado, um médico, um juiz, um grande empresário. Não se deve ter essa distinção dentro da Sociedade de São Paulo, porque nosso principal alvo é o pobre. Nós estamos de mãos dadas trabalhando para o engrandecimento do pobre. Então, por isso que a gente perde esses títulos, né? Então, é para que você não se sinta diminuído por você ser um médico, um doutor, um grande empresário, ou ser um estudante, ser um autônomo, ser uma pessoa sem muitas condições. Você é até uma dona de casa, uma diarista, todo mundo é tratado igual. E se agrega já da Sociedade do Vicente de Paulo que todo mundo está nivelado, né? Independentemente de posição, nível social. Exatamente. E o convite que vocês fazem para quem não conhece, quem quer conhecer, que venha se juntar a esse movimento tão lindo que vocês fazem um belíssimo trabalho na Sociedade do Vicente de Paulo. Bom, tem várias formas, aí eu vou olhar para o pessoal ali na câmera, várias formas de você procurar a Sociedade de São Vicente de Paulo. Na sua paróquia, você pode falar com o padre e perguntar se tem alguma conferência vicentina funcionando ali, e ele certamente vai dizer que tem uma. Então você pode chegar, não precisa receber o convite pessoal não, eu venho sem medo. A gente chega, lhe acolhe com todo carinho, lhe recebe de braços abertos. Se você tem realmente esse desejo de ver o crescimento pessoal das pessoas, porque não é só o alimento espiritual, o alimento material, é a promoção social. É você fazer com que você quebre aquele ciclo de pobreza que a pessoa vive, aquele ciclo de miséria. Então, assim, você descobre ao longo da assistência que você dá àquela família algum talento que ela tenha que possa sobreviver daquilo. Então, assim, você dá um novo horizonte para aquelas pessoas. Então, se você sente esse chamado, venha participar de uma conferência vicentina e você pode também acessar o site oficial da Sociedade de São Vicente de Paulo, que é o www.ssvpbrasil.org.br. A consórcia velha que já está nessa missão há um tempinho, já tem viajado, já tem conhecido um pouco mais, até fora de Teresina. O que é o movimento São Vicente de Paulo para você? Na minha vida, eu penso que se eu não fosse vicentina, na minha vida não teria tanto sentido. Porque dentro da conferência, dentro da Sociedade de São Vicente de Paulo, eu me sinto muito feliz, realizada. Tenho muitos amigos. Eu me sinto tem momentos que até os vicentinos para mim, meus irmãos, são como minha primeira família. E eu tenho esse amor. Às vezes é até incompreensível para quem é de fora entender, mas é aquele amor que você tem, é a vocação que você tem. Então, eu sem a Sociedade de São Vicente de Paulo na minha vida, eu não teria esse sentido. Eu não seria feliz como você. Porque você fazer o bem a outro, você ter a dimensão de a pessoa chegar e dizer para você que você conseguiu contribuir de alguma forma para melhorar aquela vida daquela pessoa, e a sociedade promove isso dentro da conferência. Não é só você, é a conferência todos os irmãos. Então, você conseguindo com os seus irmãos dar essa condição para aquela família, como o Carlos falou, de promover, de melhorar, é felicidade.
em todo. Ok, pessoal, todos que curtem, que acompanham o trabalho do Braga Oficial, estamos aqui no nosso Tarde de Arroz Alternativo, e hoje o nosso momento foi contando um pouquinho da história de Frederico Alçanã, São Vicente de Paula, que foi muito gratificante a gente receber aqui o Carlos e a nossa amiga Vera, que esclareceu e contou um pouco desse movimento lindo que faz o bem pela nossa nação e levando esse conforto para os povos mais pobres. Beleza? Obrigado. Até breve. Logo a gente vai estar. Nós que agradecemos. Tchau, tchau.